Só um resuminho básico. Tá, criei duas tabelas, uma tabela de departamentos e outra tabela de funcionários. A, a primeira tem 3 campos, o ID aqui como chave, estou definindo aqui uma constraint, e esse aqui é o nome da constraint, da regra, né? E a regra precisa ter um nome. Essa regra está apontando o campo ID como chave primária, esse primeiro aqui. Depois eu criei uma outra tabela chamada funcionários, com o campo ID, nome, função, gerente, data contrato, salário. Ambos o salário e a comissão são do tipo float, né, que é um number 7,2 que ele usa aqui, tipo, duas casas, uma Oracle. Tem o departamento ID, que é o nome que eu dei para a chave que eu vou relacionar com a outra tabela aqui em cima. Mesmo tipo aqui, que é o number, mesmo tipo da chave da tabela departamento. Definir essa chave aqui. Aqui eu estou criando a chave primária dessa tabela aqui, funcionários. Estou dizendo que esse campo ID, number, do tipo number, ele vai ser a chave primária dessa tabela. Definir essa regra, essa constraint com picar funcionários. Tem que ter essa regra, essa regra tem que ter nome. E aqui eu estou relacionando a minha tabela com a minha tabela funcionários, que é a tabela departamentos. Criei aqui FK funcionários, reparte. O nome esse nome eu defino, tá? FK, PK é um padrão que a gente utiliza, são boas práticas. No caso, a FK que é Foreign Key e a PK que é Primary Key. Então, estou dizendo que essa aqui é uma chave FK, ou seja, uma chave estrangeira, que está sendo definida aqui nessa tabela como esse campo aqui, departamento ID, onde eu informei aqui, e estou dizendo que esse campo aqui está fazendo relação, referência lá na tabela departamentos. Então, aqui eu montei a regra de como essas tabelas vão se relacionar, né, que é o padrão do banco relacional. Preciso definir isso no script. Depois que eu criei essas duas tabelas, eu precisava alimentar, né? Precisava povoar elas, que a gente chama. Então, eu criei aqui alguns scripts para alguns inserts, só para ter algum dado, algumas informações. Depois eu passo esse script para vocês. Eu executei esse script, tá? Não vou executar de novo porque senão vai dar erro. E se eu executar de novo aqui, ó, tentar criar esse novo insert, ele vai dar um erro, porque esse campo aqui, esse ID, ó, ele está mencionando aqui ao ID da tabela departamentos. Como ele é um ID, eu já inseri ele, então ele não pode ser repetido nessa tabela. Eu já dei aqui uma mensagem de constraint. Tá? Já falou aqui embaixo que não posso usar esse campo para mais de um campo com o mesmo valor. Tá? Então, inseri aqui toda essa tabela, eu executei aqui o script, né? Se você montar aqui, você pode selecionar de um por um aqui e ir executando, no botãozinho de execução, ou do jeito que está aqui, ponto e vírgula, executa tudo de uma vez. Tá? Lembrando que o Oracle, se você não botar ponto e vírgula, ele vai executar somente, ele vai entender que você está tentando executar mais de um script, e ele vai dar um erro, tá? Então, você precisa botar um ponto e vírgula para ele seguir para o próximo script. Bom, executei aqui, criei uns nomes fictícios, né? Claro, só para a gente ter algum dado aqui para testar. E aí, a tabela está povoada agora. Então, agora a gente pode fazer uns testes. Só selecionar a tabela. Vamos o nosso padrão aqui, que é o select. Bom, aqui estou selecionando todos os campos sem filtro, né? Não tem nenhum filtro aqui da tabela funcionários. Executei. E aqui estão todos os dados que eu inseri aqui, tá? São esses caras aqui. Na tabela funcionários. No Oracle, apesar de eu ter inserido aqui como uma data fictícia, ó, 01/03/2023, esse formato aqui é padrão, tá? Que já vem com o Oracle, mas a gente pode mudar isso aqui, se quiser utilizar um tipo de uma formatação diferente. Mas independente de você inserir, do jeito que você inserir aqui, eu acho que tem que manter o padrão do Oracle, mas você pode visualizar ele de diferentes formas, tá? No caso aqui, para mim, eu inseri ele com 4 casas do de ano aqui, né?
e aqui ele está me trazendo só dois últimos dígitos do ano. Então isso aqui não quer dizer que não está registrado somente 2 últimos dígitos, tá? A data está correta, está completa, mas por default ele traz esse formato. Você pode mexer aqui dentro do banco e fazer com que e configurar para que ele apresente o formato que você quiser, você desejar, tá? Tanto é que se eu buscar aqui alguma data aqui dentro, ó, usando esse formato, já falo sobre isso aqui também, esse formato. Se eu usar esse formato, ele me encontra. Ele vai trazer um ano de acordo com o que eu passar como parâmetro aqui. Ele vai me trazer, tá? Então, ó, apesar de eu ter passado aqui 2, 4 dígitos do ano, ele entendeu e localizou. Então, aqui estão os funcionários e aqui estão os departamentos. Criei aqui 8 departamentos, tá? A tabela de departamentos, como a gente viu aqui, ela existe sem funcionários. Então, criei primeiro isso aqui. Se por acaso fosse executar, se não tivesse nenhuma tabela no meu banco, fosse executar essa aqui primeiro, esse script primeiro, ele ia dar um erro, porque ele iria estar mencionando uma tabela que já existisse, já existe, né, quando não há. Então, ele ia dar um erro. Então, preciso primeiro criar esse departamento aqui, para quando eu executar esse segundo script, essa relação ele encontre uma tabela já criada. Então, a ordem também influencia aqui dentro do banco. Isso é muito. Criei aqui os departamentos, na verdade essa aqui é a ordem certa, só para ficar certinho aqui na ordem certinho. Então agora, se eu quiser, estou selecionando todos os funcionários, sem nenhum filtro, tá? Estou trazendo todos os registros da tabela. E aqui a gente viu sobre o select da outra aula, quer que veja de novo, professor? Aqui mostra um pouquinho? É Pode necessário? mostrar, Ou pode ver o fica à join? vontade. Tá. Já o join? O join aqui, no Uhum. caso, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar, eu vou dar uma seleção de 2 tabelas, para vocês verem os dados. Acho que está aqui embaixo. Sem filtro, muito bom. Aparecendo aqui em 2 campos, mas eu não estou mostrando. Tá aqui do lado o resultado. Então, do lado do outro aqui, por isso está trazendo. Tá. Então, o join é assim, eu tenho apartamento, tá? Vocês percebem que aqui onde a gente criou a tabela, funcionários, eu determinei esse campo aqui, departamento ID, como a chave de relação, a chave estrangeira de relação com essa outra tabela, tá? Criei esse campo, diz que esse campo aqui está fazendo referência a esse campo ID aqui em cima, tá? Da tabela departamento, ok? Então, feito isso, eu criei uma franquia, eu não posso inserir nenhum registro aqui nessa tabela, sem antes eu informar o departamento. Então, eu preciso informar o departamento, é obrigatório, é uma regra, informar o departamento aqui nessa tabela, senão dá um erro, tá? É obrigatório esse campo aqui, eu preenchi esse campo departamento. Então, para isso, eu preciso ter primeiro a tabela departamento criada, para poder fazer referência e criar a próxima. E aqui, quando eu crio o registro, é o padrão, né? Crio insert into funcionários. Eu falo aqui no primeiro script, que eu criei aqui vários registros, criei acho que 8 registros. Eu estou repetindo, tá? O script, só muda aqui os dados, só muda aqui os valores. Estou passando o ID, né? A sintaxe é essa aqui, a insert into, o nome da tabela. Estou passando, entre parênteses, o primeiro campo, que foi que eu criei aqui, ó. O segundo campo, nome. O terceiro campo, lotação. Tá? Os 3 campos que eu criei na tabela, estou passando aqui dentro. Então, eu preciso passar, é obrigatório passar todos os campos, tá? Dentro desse parêntese. Tem uma outra forma de fazer que não passa campo, mas é melhor a gente ver esse padrão aqui, tá? Que aí, se por acaso, se esse campo aqui, lotação, ele não fosse obrigatório, tá? E eu não passasse ele aqui, tipo, mandasse só desse jeito, ele iria aceitar, tá?
mas eu também eu não poderia passar esse aqui, tá? Esse valor aqui. Poderia passar só assim. Ele iria aceitar porque é um campo que não é obrigatório e a tabela iria entender que eu estou passando só os dados, então não tem problema. Mas é uma outra forma. Mas isso aqui é melhor a gente fazer o padrão. Então, declarei 3 campos aqui entre parênteses, eu tenho que passar 3 valores depois do values. Passo o values, abro parênteses, passo 3 valores. Na mesma sequência do que foi aqui na frente, no interior, tá? Que é os campos originais da tabela. Então aqui, até então, só são dados comuns, né, não tem nenhuma chave de relação, tá? Essa regra aqui é interna, então não tem problema. Só tem 3 campos criados. Passei 3 campos criados, executei esse script e criei aqui vários registros. Posso criar em vários registros aqui. E aqui embaixo já muda, tá? Aqui já muda. Já muda um pouco o padrão, porque a gente tem as chaves. Então, percebam que a gente passa aqui várias vezes, né, todos os campos que foi criado, a gente passa entre parênteses, na mesma sequência, espaço values e passo de valores, tá. Caso eu crie aqui uns nomes fictícios, né, eu não repeti aqui o ID, porque ele não pode ser repetido, então eu criei aqui vários IDs. Eu posso continuar daqui depois do 24, o 28, 29, eu posso continuar, botar um 1000 aqui no próximo número, não tem problema, ele vai aceitar, no entanto que não seja repetido. E aí, essa configuração que nem eu falei da outra vez, esse campo-chave a gente pode configurar no banco de dados, falar que esse campo ele é um número autoincrementável, tá? A gente pode configurar isso no banco de dados, quando você cria o banco de dados. E aí, se ele fosse autoincremento, eu não me preocuparia em passar ele aqui. Só me preocuparia em passar os demais campos. Eu nem mencionaria ele aqui também, tá? Se ele fosse autoincremento. O próprio SGDB já se encarregava já assumia isso como responsabilidade de atribuir o próximo código. O que mais? Passei os dados, passei a data no formato padrão, né? Correspondente aqui à sequência, tá? Primeiro o ID, depois o nome, depois aqui tem um gerente que é uma descrição, que é um código, né? Aliás, tem uma função aqui que é uma descrição do funcionário. Passei aqui também. Como é uma string, né? Tipo baixar 2, é uma string, eu estou passando como caractere, como texto aqui, tá? Caso Ana, que é o nome, e a função da pessoa, e a função que é também string. Aí tem um campo de gerente, tá? Esse campinho aqui, que está como number, é um tipo um controle, é tipo um nível de gerência. 1, 2, 3, então. Eu estou passando aqui para quase todos eles, só para não deixar, que ele é um campo obrigatório, tá? Tem que passar ele. Aliás, nem é obrigatório, tá? Desculpa. Não é obrigatório, não. Eu poderia passar esse campo aqui, passar zero, alguma coisa assim. Ou null aqui, no caso, eu poderia fazer isso aqui, ó. Passar null que ele ia aceitar. Campo obrigatório. E o que mais? O próximo campo é o campo data contrato, tipo date. Então, eu estou passando um padrão do Oracle. Primeiro dia, o mês e o ano. Essa separação, essa formatação também é do Oracle, tá? Padrão, a gente pode, de repente, confiar no banco para botar, para ele aceitar, de início, com o padrão, ele usar a barra, não tem problema. Mas padrão, raramente a gente muda. Aqui, o próximo campo é o salário. Estou passando ele aqui, ó, valor. E tem uma comissão, que eu acredito que seja, que aqui seja um percentual, tá? Passei 1% só. E aqui o departamento, tá? Essa chave aqui, o registro que eu passar aqui, ele precisa existir nessa tabela. Então, eu estou passando a chave, o ID 1, tá? Qual que é o ID 1 aqui? Aqui, select. O ID 1, esse aqui, ó, da tabela de departamentos, de administração. Então, ele precisa existir para mim poder passar ele aqui como parâmetro, tá? Deixa eu só carregar ele aqui.
Para ficar melhor, mais visual. Então, esses são os departamentos criados. E aqui, esse último registro da tabela de inserção, ele corresponde à chave dessa tabela aqui, ó. Tá? Tabela de departamentos, que foi que eu apontei aqui. Então, eu preciso passar um registro existente. Estou passando aqui um. Esse um aqui corresponde ao departamento administração. Tá? Existe vários um aqui também, e tem um 7, aqui no finalzinho também, que corresponde ao campo, ao ID 7, que é presidência. Aí tem um finalzinho 8, que é o marketing. Então, eu preciso passar a chave correta, tá? Criei aqui vários registros, para a gente ter dados na tabela. E, assim, esses scripts são os mesmos scripts que é executado toda vez que a gente usa o sistema, tipo, seja web, seja no aplicativo no celular, seja, enfim, são os comandos lá no MongoDB. A MongoDB é um banco não relacional, né, no SQL. Mas nos bancos relacionais, SQL Server, Oracle, com certeza quando você salva alguma coisa, ele vai lá e faz um insert na tabela. Lá no servidor, na nuvem, alguma coisa assim, tá? Mesma coisa quando você cria um novo registro de um funcionário, ele executa exatamente esse comando, tá? Usando, aliás, essa sintaxe, tá? Insert, into, nome da tabela, tá? Então você acaba não vendo isso no dia a dia, mas por os bastidores está usando esses comandos, esses scripts. Agora, deixa eu ver. Beleza. Agora eu vou fazer um select para demonstrar aqui a relação entre as duas tabelas. Aí a gente pode incluir o join também para ver como é que funciona. Vou criar aqui um novo para ficar mais fácil, tá? Select padrão, tá? Os departamentos, que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo. Então, não tem nenhum filtro, tá? Eu quero saber só os departamentos, eu quero localizar um departamento específico, tá? Query, o ID por igual a 8, por exemplo. Se eu executar, ele vai me trazer só marketing, passando o ID 8. Tá? Lembrando que a busca pelo ID é otimizada, é uma busca indexada. Então, aqui como tem poucos departamentos, não vai fazer diferença. Tem só 8, então não faz muita diferença. Mas se fosse uma tabela com milhões de registros, se eu buscasse pelo nome, eu posso buscar pelo nome também aqui. Se eu botar aqui o nome, mas aí eu tenho que passar idêntico como está no registro. Aqui é mais colocar aqui TI, tá? Mais buscar pelo nome, ele vai encontrar também, tá? Vai me trazer. Tranquilo. Tanto faz pelo ID ou pelo nome, ele me traz o mesmo resultado, tá? No entanto, se for uma tabela que tenha milhões de registros, tabelas assim absurda de informação, ela vai fazer muita diferença você buscar por aqui pelo ID ou buscar pelo nome. Então, aí você vai encontrar muito mais rápido pelo ID, uma tabela é uma busca indexada, e tem uma série de controles do banco do SGDB que facilita e agiliza esse resultado, do que se você for pela descrição, tá? Então, é ideal você buscar pelo ID. E eu posso buscar de várias formas, posso buscar pelo local de execução também, tá? Ó, qualquer um dos campos que eu tiver na tabela, eu posso fazer a busca que ele vai me trazer os mesmos resultados. Se passar os parâmetros corretos, a deslocação. Nesse caso, eu vou ter que passar para localizar isso. Se eu passar a matriz, o que acontece? Vai me trazer todos os campos, porque todos os registros dessa tabela estão com matriz de locação. Então, passei matriz como parâmetro e me trouxe todos eles, e todos estão como matriz. Ah, funcionários. Vou fazer uma busca em todos os funcionários, tá? Sem filtro, sem passar o R. Fazer todos os funcionários dessa tabela. Mesma coisa, se eu fizesse uma busca pelo ID, fosse uma tabela imensa, assim, de milhões de registros, milhares de registros, fazer uma diferença grande se você buscasse pelo ID e pelo nome.
Então, qualquer registro aqui dessa tabela, eu posso fazer busca. Eu posso buscar o funcionário pela função, tá? Deixa eu fazer de um por um aqui. Tá? Passando filtro. Passar aqui só um, tá? Vou trazer o primeiro aqui, não. Passar o 26. Que é o último. Então, passei o ID, ele me trouxe o 26. Aí, o registro da correspondente é o ID 26. Tá? Só uma observação aqui, ó, que eu lembrei agora. A gente criou as duas tabelas. Vocês observem que aqui dentro, como chave, a gente repetiu, tá? A mesma coisa, o ID, number, na tabela departamento, e ID também na tabela funcionários, tá? Não quer dizer que é a mesma coisa. Isso aqui tá dentro de cada tabela, eu posso dar o nome que eu quiser, tá? O ID é o nome padrão, é um nome prático, um nome curto, então você consegue, pelo ID, que é identificador, a gente consegue de cara saber que é um campo chave, tá? É muito usado o ID, muito usado o handle, código, enfim. Aqui nesse caso eu estou usando o ID porque é bem mais fácil, né, de você identificar. Até para você montar um script, ele reduz. Então, é bom também pensar nos campos que você for montar, nome da tabela para facilitar teu script depois. Aqui passei um funcionário, voltando para cá, para a consulta dos funcionários. Passei o ID, posso pesquisar o funcionário pelo nome também, não tem problema. Nome. Essa aqui é o nome da Júlia. A Júlia, se você observar, ela está bem aqui, ó. Tá o registro 9. Estou passando a Júlia aqui com o nome dela, estou buscando pelo nome. E aqui vai me trazer o registro 9. A Júlia. Então, qualquer campo que está na tabela, eu posso buscar, tá? Posso usar aqui no where, posso usar aqui no where função, posso usar gerente, posso usar data contrato, salário, tá? Comissão, departamento. Só tomar cuidado que quando for buscar aqui, usar o campo de busca, só tomar cuidado para passar ali a formatação adequada para te dar o resultado correto. Tá? No caso, se for passar o nome de salário, fazer uma busca por salário, ali eu formatei ele errado quando eu inseri na tabela, tá? 2,50, né? Era outra coisa, mas tranquilo. Então, se eu for passar aqui, no caso, data de contrato, tá? Data de contrato. Então, você precisa usar algumas funções que aí a professora falou mais cedo, algumas funções do próprio banco de dados prontas, tá? Para você formatar isso e fazer uma busca no banco ideal, tá? Então, se eu buscar aqui direto, eu vou consultar aqui todos os funcionários, esse mesmo script aqui. Vou fazer dessa forma aqui. Pegar todos os funcionários, tá? Tô buscando pela data de contrato. Todos os funcionários. Aqui talvez funcione por uma situação, eu vou mostrar para vocês. Trouxe. Vocês observem que esse aqui é uma data, eu defini ele como data, não foi? Aqui no início. Data, contrato, date. Imagina se fosse um date time, tá? Que se fosse data com horário. Então, vinha uma data na frente e um horário depois. Então, eu teria que formatar aqui esse parâmetro para dizer que eu quero somente a data, né? Não me interessa o horário, que eu quero que encontre todos os funcionários com data contrato do dia 1º de 3 de 2017. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Imagina que fosse o nome de um date time, né? Tivesse aqui o horário, tipo, 0 hora do
às 50 minutos e 23 segundos, sei lá. Tá? Então a gente teria que formatar isso aqui para trazer esse campo se eu estivesse buscando só pela data. Tá? E quisesse ignorar o horário, porque se que tenha existe essa data, mas se tivesse horário e você não passasse esse horário aqui na formatação, ele não iria trazer o registro. Então, só tomar cuidado quando estiver utilizando esse campo de data, campo de valores, para você usar as formatações para buscar o resultado correto. Tá? Nesse caso aqui funcionou porque é um campo só de data, né? Ele não tem outros registros, mas se você pegar um sistema padrão, ele nunca vai passar desse jeito aqui. Ele vai para reforçar, por segurança, ele vai estar passando sempre com a formatação. Tá? Então, imagina que alguém vai lá no banco de dados e muda a formatação padrão do Oracle. Então, isso aqui ia matar todo o sistema. Então, eu preciso, e quando eu utilizo uma função de formatação, independente se for com barra, com traço, ele vai me trazer o mesmo resultado. Então, o sistema que se preze, ele sempre utiliza essas funções de formatação para trazer, para evitar esse tipo de erro. Tá? Então, aqui o demais campo padrão, tá? Você pode buscar qualquer um desses campos. Agora, para demonstrar os outros aqui, eu vou usar o join para não ficar muito no select, tá? Digamos que eu queira trazer todos os funcionários que... Deixa eu pegar aqui o campo. Eu tenho duas tabelas, né? Departamento. Digamos que eu quero trazer todos os funcionários que trabalham no departamento, eu vou pegar aqui TI, 5. Tá, como é que eu faço isso? Se eu montei minha relação certinho aqui, tá? Se no início, quando eu criei minhas tabelas, eu fiz tudo dentro, a minha relação estiver de acordo, isso vai ser fácil. O SGDB se carrega do resto. Mas se eu tiver esquecido alguma coisa, não tiver feito essas relações, isso vai ser bem mais difícil e bem mais custoso para o banco de dados gerar essa informação. Vai ser mais lento. Então, se você fez o trabalho de casa lá do script direitinho, então aqui é tranquilo. Então, eu vou pegar todos os funcionários do departamento de TI. Tá? A gente observa que na tabela de funcionários tem vários. Deixa eu pegar aqui o TI primeiro. TI sabe, tá como registro 5, né? Que é o ID 5. TI é o 5. Então, eu preciso encontrar todos os funcionários que esteja com a relação ali do departamento 5, que é aquele último registro ali que a gente passou, tá? Que é a relação. Esse campinho aqui. É o campo de relação com essa tabela aqui. Então, vou pegar aqui todos os funcionários que... O campo ali. Todos os funcionários por igual a 5. Esse ainda não é o join, tá? Só um exemplo. Beleza. Me trouxe, ó, todos os funcionários com o campo 5 aqui. Tá. Mas imagina você, que não conhece a tabela relação, não conhece a relação das tabelas. Conhece o banco de dados. Beleza. Tá certinho aqui, mas o que é esse 5 aqui? Como é que eu vou ter certeza? Como é que eu vou gerar um relatório? Como é que eu vou demonstrar que esse 5 aqui é TI, é o departamento de tecnologia? Né? Se a pessoa não conhecer o banco de dados, ela vai ter dúvida. Então, precisa mostrar para ela que, de alguma forma, né? Então, seja por relação, seja por alguma informação, que esse campo é realmente, que de fato pertence ao departamento de tecnologia, de TI. Tá? Então, como é que eu faço isso? Aí entra os joins, joins facilita a nossa vida. Então, vou fazer assim. Quando você está falando de join, a gente fala também, a gente usa muito a questão do apelido de tabela. O que é o apelido de tabela? Esse mesmo script, tá? Se eu dou um espaço e coloco F depois do nome da tabela,
Eu estou falando para o SGDB que o apelido dessa tabela se chama F. Se eu executar agora, vai dar um erro. Não, apareceu, porque só tem uma tabela. Não está no join ainda, só um tipo dele. Tá. Falando do join. Então, select. Vou chamar aqui de F, tá? Ou então func, que é o apelido que eu vou dar para a tabela, vocês vão já entender isso. Tá. Deixa eu pegar aqui funcionários. Funcionários, ID, funcionário. Funcionários. Se eu fizer isso aqui, ó, F ponto. É, aqui minha consulta sem filtro, tá? Vai me trazer todos os funcionários, certo? Todos eles aqui, ó. Todos os meus registros da tabela. Quando eu pego aqui, quando eu dou um espaço no finalzinho aqui, põe uma descrição, eu estou dizendo que essa tabela aqui, esse F, é um apelido para essa minha tabela. Tá? E eu mencionei aqui na frente, ó. F ponto asterístico. Ou seja, é o mesmo campo de cima, só que o segundo script tá com um apelido, né? Se eu quisesse fazer assim, select somente o nome de todos, quero que o banco me traga só os nomes de todos os funcionários, não quero que me traga ID. Me traz só o nome. Com apelido, vou falar que essa tabela se chama Funk. O apelido dela é Funk. Então, eu tenho que falar aqui que nome, funk.nome, essa sintaxe, apelido da tabela, ponto, o registro. Se tiver um espaço aqui, der um ponto, ele vai me trazer aqui, ó. Função, nome, salário, gerente. Então, eu só preciso do nome. Me traz o mesmo resultado, tá? Com o nome. Outra coisa, eu posso também dar um apelido para as colunas. Posso dar um espaço aqui, nome, chamar nome funcionário. Esse aqui é o apelido da tabela. E esse aqui é o apelido da coluna. Tá? Eu não quero que apareça aqui nome, eu quero que apareça nome funcionário. E o Oracle SGDB me faz isso. Nome funcionário. Tá? Mesma coisa que eu poderia fazer aqui, pedido da tabela, tá? Ponto, ID, vírgula. Ou seja, eu quero que o banco me devolva todos essas duas colunas, tá? Func, o ID e nome da tabela funcionários. Aqui estão todos os registros, mas eu posso aqui, no lugar de asterisco, eu posso colocar o ID, no caso eu quero só o registro, só a coluna ID, tá? Ou não, eu também quero o ID e o nome. Os demais registros não me interessam. Eu filtro só o nome e ID. Então, quando você vê um relatório de uma empresa, alguma coisa assim, você vê só coluna, nome, coluna, data de nascimento, alguma coisa assim, provavelmente a pessoa que gerou o relatório, ele filtrou aqui os campos que ele precisava no select. Então, deixa eu ver o que mais tem ali. Salário.
Quando eu uso o asterístico, eu estou dizendo que eu quero todos os registros. Se eu não uso ele, ele vai filtrar somente pelos campos que eu quero, tá? Aqui no select. Só estou falando um pouquinho mais select nesse ponto aqui dos campos para a gente chegar lá no join, tá? Mesma coisa do apelido de tabela. Então, agora sim a gente sabe o que é um apelido de tabela e o que é um apelido de coluna, né? Como a gente monta essa sintaxe. Agora, eu quero saber todos os funcionários que trabalham no setor de TI, mas eu não quero só a coluna que a gente viu aqui, tá? Não quero só a coluna 5, eu quero a coluna, eu quero que me traga aqui o nome do departamento. Então, a gente começa pensando no join. Não tem muito o que fazer. Então, vou botar aqui select. Ah, vou chamar minha tabela de a minha tabela de funcionários, eu vou chamar ela de F, tá? Então, vou fazer assim, f.id, f.nome. A minha tabela de departamento, eu vou chamar de d.nome. O apelido da minha tabela de departamento vai ser D. E o apelido da minha tabela de funcionário vai ser F. Tá? Então, eu já faço isso aqui no select. Para melhor entender, vocês vão entender melhor agora. E aqui eu vou fazer o seguinte. Fazer from. Vou passar o nome da tabela, no caso, funcionário, espaço F. Tá? É o apelido dessa tabela aqui, que eu estou mencionando aqui na frente. No caso, vai me trazer o ID, o nome do funcionário. E aqui embaixo, vou fazer um join. Join, departamento, D, on, D, ou seja, onde, né? Na tabela departamento, que agora tem o apelido D, eu vou dizer que o DID da tabela departamento, ela precisa ser igual ao F do, sabe, do departamento. Não sei se deu para entender direito aqui essa parte do Johnny, tá? Só eu vou falar quais campos eu quero. Quando eu faço join, depende do join que eu estou envolvendo na consulta. Eu estou passando aqui, estou falando do join da tabela funcionários e estou mencionando também o departamento. Estou apelidando aqui a tabela funcionários de F e estou apelidando a tabela departamento de D. Desculpa. Se eu fizer essa relação aqui entre elas, tá? A partir desse momento eu posso trazer todos os registros das duas tabelas na minha consulta. Eles ficam disponíveis para mim. Eu estou aqui só reforçando que a tabela departamento, apelidada de D, ela vai trazer todos os IDs, né, da tabela departamento, que estiverem iguais à tabela funcionários, relacionando com aquele campo ali. Departamento ID. Estou relacionando esses dois campos aqui. Ó. E aqui, se eu fizer isso agora, eu estou apontando aqui o ID, o nome e o nome do departamento. Não tem um where, tá? Não estou passando um where agora. Posso passar depois. Estou dizendo que eu quero todos eles. Então, eu estou amarrando essa consulta. Obrigatoriamente, precisa ter o campo, precisa ter essa relação para trazer informação, tá? Se eu executar agora, ops, departamento, ID, funcionário F, departamentos, desculpa, vou tomar essezinho ali. E agora sim, estou usando um join, estou obrigando aqui, estou trazendo todas as informações da tabela funcionários.
Som teste. Pessoal, quantos registros tem aqui? Quantos funcionários cadastrados tem nessa tabela? 25, certo? Aliás, tem 26. Tá. Observe só. Fazendo um join, está me trazendo exatamente os 25 na tabela. Todos eles. Agora, eu quero saber todos os nomes, todos os funcionários que tiverem no departamento de tecnologia, tá? Então, abaixo do join, eu vou fazer um filtro, fazer um where. Falar aqui. Sim. E agora sim, me trouxe todos os campos, né? Eu posso botar o quantos campos eu quiser, eu posso botar o d.id aqui na parte de select, né? Quando eu faço essa relação de join entre as tabelas, eu tenho acesso a todos os campos das tabelas. Então, eu poderia colocar todos os campos das duas tabelas. Até mesmo poderia fazer assim, ó. Poderia falar que é f ponto asterisco, vírgula, b ponto asterisco. Ou seja, estou trazendo todos os campos da tabela F, que é funcionários, e estou trazendo todos os campos da tabela D, que é departamento. E estou filtrando aqui no finalzinho, ó, pelo ID 5. O ID 5 é de tecnologia. Setor de tecnologia. Executei. Ó, me trouxe todas as tabelas, me trouxe todos os campos das duas tabelas. Aqui no finalzinho é o campo, o nome e a locação. E se tem uma tabela, tem uma coluna que se repete o nome, no caso, lá na tabela funcionários, tem o campo ID, e na tabela departamento também tem o campo ID. Então, o primeiro ele considera campo ID, e o segundo ele põe o traço 1 ali, tá? Se tivesse uma terceira tabela relacionando, esse é o ID traço 2, se fosse um campo repetido, tá? Beleza. Então, aqui nessa situação, eu só consigo fazer o join ou o inner join nessa situação. Para mim fazer o left, eu preciso criar um departamento aqui. Preciso criar um departamento onde não tenha nenhum registro ainda. Vai ter um departamento chamado vendas. Esse registro aqui. Agora a gente tem mais uma coluna. A gente tem aqui mais um departamento que não tem nenhuma relação. Criei o campo venda, criei o departamento vendas. No vendas, não tem nenhum funcionário, tá? Se a gente filtrar pelo campo 9 aqui, que é o vendas, 9, não tem nenhum funcionário com esse departamento. Está vazio. Acabei de cadastrar ele. Tá. E, professor, quer falar alguma coisa? Eu até esqueci do tempo aqui. A gente extrapolou o tempo, Né? mas tá Tem tão muito mais bom coisa que aqui, tá? Tem muito mais coisa aqui. O John é meio eu chatinho, tá, professor? De imagino, entender. não, tá muito Tá. bom. Pode ir Ah, finalizando aí já suas tá. considerações. Tá. Eu vou pegar aqui, exemplo, vou fazer um left join, tá? O left, o que que é resumindo o join? Tá? Quando eu faço essa relação entre um join, estou amarrando aqui essa tabela de departamento com esse campo que faz parte do funcionário, tá? Quando estou usando esse join aqui, ele está fazendo ali uma âncora, né? Ele está fazendo ali uma corrente entre todos os registros das duas tabelas. Então ele otimiza essa busca. Ele me traz ali todos os registros
dependendo se for o left, o inner, dependendo da sintaxe que eu informar aqui, ele me traz todos de uma forma rápida, todas as relações. Então isso me ajuda muito. Se eu por acaso pegar aqui, exemplo, vou fazer uma busca, ao contrário, vou fazer uma busca por departamento indo para funcionário. Se eu pegar select e ponto id, vírgula, d ponto nome, chamar de mesma coisa, f ponto nome, pronto. De join. Certo. Esse cara aqui. Ponto aí. Se eu pegar, fazer uma busca do departamento pro funcionário, usando o join, vocês observem que a gente criou um departamento novo, não foi? Vendas. Esse carinha aqui não tem nenhum funcionário ainda. Se eu buscar todos os departamentos que tenha funcionário, tá? Olha o que acontece. Estou trazendo todos os departamentos que tem funcionário. Estou fazendo um join, tá? Eu quero todos os departamentos que tenha um funcionário pelo menos. É isso que eu estou dizendo nessa consulta. O join está me direcionando, está dizendo que é todos. Obrigatoriamente, ele precisa ter uma relação. Preciso ter esse funcionário. Se o departamento não tivesse funcionário, eu não quero que me mostre. É isso que eu estou dizendo aqui. O join está obrigando isso. Tá? Então, observem que aquele campo ali que a gente criou, departamentos, que é vendas, ele não está aparecendo aqui. Porque eu obriguei, né? Porque estou usando um join. Mas se eu usar um left aqui, aqui, ó, ele me trouxe. Esse aqui é um grande exemplo do left. Ele me traz, mesmo não tendo um funcionário relacionado ao campo, ao vendas, ele está me trazendo. Então, o join ele vai definir esse tipo de regra, tá? A mesma coisa aqui, eu poderia fazer um right join aqui, ó. Aqui eu não posso ir para o left porque assim, estou iniciando da tabela departamentos, né? E estou indo para a tabela funcionários. Aqui nesse script anterior, se eu fizer a mesma coisa, ó, eu vou pegar todos os funcionários, tá? Sem filtros, sem where. Todos os funcionários e seus respectivos departamentos. Vou trazer aqui. E trouxe. Mas se eu usar um right aqui embaixo, reparem que aquele campo lá que o nome é o departamentos. Deixa eu chamar esse campinho aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. É mais curtinho para a leitura. Tá, estou trazendo só o nome, o ID do funcionário, o nome e o departamento, tá? Ó, eu posso chamar esse carinha aqui, para não complicar muito a visão, posso chamar aqui, para não confundir, chamar de nome do departamento. Ou seja, espaço depois do campo, que vem depois dele, ele considera como apelido. Se não tiver uma vírgula aqui, ele entende que isso aqui é um apelido. Tá? Então, se eu executar de novo aqui o script, aqui vai mudar, não vai ser mais nome, vai ser nome do departamento. Aqui. Então, eu utilizo isso para facilitar. O que acontece? Se eu der um right join aqui, já até veio aqui, ó. Deu right, ou seja, da direita, né? Aliás, da esquerda. Eu quero trazer todos os funcionários. Estou dizendo que esse right join aqui,
estou dizendo que eu quero trazer todos os funcionários, mesmo que esses, eu quero trazer todos os funcionários e departamentos, mesmo que haja departamento que não tenha funcionário. Tá? Estou trazendo um write aqui depois, estou aplicando um write join em cima da tabela de departamento. Então, o script ele olhou para funcionários, trouxe todos os registros e até para os registros que ele não encontrou funcionário, ele trouxe também o departamento mesmo assim. A gente vê isso aqui embaixo, ó. Tá? Departamento vendas. Não tem funcionário, mas ele me trouxe. Então, dependendo da situação, eu passando um right, um left, ele vai considerar esse tipo de informação. Então, o right te ajuda muito nesse ponto. Se você fosse fazer um script convencional, clássico, sem usar join, você vai fazer um script imenso para dar uma volta para chegar a esse resultado. E só o right, o inner join, o left join, ele resolve o problema. Bom, tem muito mais, professora, mas o tempo já está aí, né? Eu acho que não vai avançar bastante. Aí tem mais coisa. Senão a Mas gente para o vai... básico do join Amanhã é é esse. sábado, o pessoal tá de boa. Sextou com a explicação maravilhosa aí do Francinildo. Muito obrigada, Francinildo. Você arrasou, Não, viu? imagina. Muito obrigada aí por Eu compartilhar vou, conosco o teu eu vou passar esse conhecimento. script aqui, professora, que aí já aplica direto aí no banco, quando conectar. Aí você cria aqui e fica brincando, fazendo alguns testes, tá? Vou criar ele agora aqui. Tranquilo. Eu vou só parar aqui. Posso parar a gravação, né? Pode ser, tranquilo. Professora, não esqueça de mandar o slide e o link, professora. Ah, tu tá por aí.